Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A União Internacional para a Conservação da Natureza aprovou em assembleia uma moção que pede a proteção de 80% da bacia amazônica até 2025. Mamadou Diallo, membro da presidência da Assembleia durante os debates, afirmou que a moção apresentada pelos grupos indígenas foi aprovada por 100%. A proposta pede aos Estados-membros da UICN que se comprometam a proteger, conservar e administrar de forma sustentável pelo menos 80% da Amazônia até 2025. Isso seria feito em colaboração e reconhecendo a liderança dos povos indígenas na Amazônia, garantindo seu consentimento livre, prévio e informado. As resoluções não são juridicamente vinculantes para os Estados-membros, mas servem em geral para orientar as políticas ambientais. 9 países e territórios compartilham a bacia amazônica, considerada uma das áreas do planeta com maior biodiversidade. Esta moção foi a primeira e grande entrada dos grupos indígenas nos debates da União. Na discussão final, seus votos são agrupados junto com os das ONGs e as moções aprovadas viram resoluções. Fundada em 1948, a UICN é uma organização pouco comum, com estados, ONGs e agora povos indígenas em pé de igualdade. A Polícia Militar Ambiental fez 2 resgates de animais nesta semana em Mato Grosso do Sul. Uma garça branca presa em um anzol e uma serpente de mais de 1 metro em uma residência. Vamos ver. Esta garça branca grande foi resgatada pelos policiais militares ambientais de Coxim durante fiscalização no rio Taquari, na região conhecida como Barranco Vermelho. O animal estava preso em um anzol de galho, apetrecho proibido para pesca. A ave foi comer a isca do anzol e enroscou uma das patas e o tronco na linha, não chegando a ser atingida pelo anzol. O animal teve sorte que os militares realizaram o resgate poucos momentos depois do ocorrido, pois se houvesse maior tempo, o animal não resistiria ao cansaço, já que a linha não chegava até a área de terra. Depois de desenroscar a linha do bicho, os policiais levaram a garça até a margem do rio e, como não apresentava ferimentos, ela foi solta. Já a PMA de Batayporã recebeu o chamado de uma mulher moradora do município de Taquaraçu. Ela estava assustada, pois havia visto esta serpente no quintal de casa e solicitou urgência na captura por haver crianças no local. Os militares identificaram a serpente como jararacuçu do brejo, que não é peçonhenta e de aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Ela foi capturada e, como não apresentava ferimentos, foi solta em uma reserva florestal distante da cidade. Após 13 meses de intermináveis negociações políticas, o Líbano anunciou hoje a formação de um novo governo. Uma crise econômica sem precedentes mergulhou o país em uma espiral de desemprego e pobreza. A nova equipe inclui personalidades apolíticas, algumas delas com boa reputação, como Firas Abiad, diretor de um hospital estatal que coordena a luta contra o novo coronavírus. O secretário-geral do Conselho de Ministros, Mahmoud Maki, anunciou a primeira reunião do governo de 24 ministros para segunda-feira. O país está sem um novo governo desde a renúncia do gabinete de Hassan Diab, poucos dias após a explosão no porto de Beirute, em 4 de agosto de 2020. O episódio deixou mais de 200 mortos e devastou bairros inteiros da capital. Desde então, a crise econômica sem precedentes no país se tornou ainda mais grave. O Banco Mundial classificou a situação do país como uma das piores do mundo desde 1850. De acordo com a ONU, com uma inflação galopante e demissões em larga escala, 78% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. O próximo governo vai enfrentar vários desafios, como chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional, com o qual as negociações estão interrompidas desde julho de 2020. Mas para a comunidade internacional, essa é uma etapa essencial para tirar o Líbano da crise e desbloquear ajudas. Depois das tensões políticas e ameaças de sanções dos Estados Unidos, o grupo russo Gazprom anunciou que concluiu o polêmico gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha.
Por muito tempo, a obra foi afetada por tensões geopolíticas e ameaças de sanções dos Estados Unidos. Agora, o gasoduto submarino do Mar Báltico deve dobrar o fornecimento de gás russo para a Alemanha, principal promotora do projeto. Mas para os críticos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o gasoduto vai aumentar a dependência energética europeia da Rússia, considerada um rival estratégico por muitos países ocidentais. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente russo Vladimir Putin destacaram que o Nord Stream é um projeto puramente comercial, sem qualquer conotação política. O gasoduto, com capacidade de 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, percorre mais de 1.200 quilômetros sob o Mar Báltico e segue o mesmo trajeto de seu irmão gêmeo Nord Stream 1, ativo desde 2012. O premiado cineasta e fotógrafo Wim Wenders exibe em Londres o resultado de uma visita ao Marco Zero 2 meses após os ataques de 11 de setembro de 2001. Uma série de fotos revelam o horror e a esperança que foi estar entre as ruínas do World Trade Center em Nova York. Londres também se prepara para relembrar os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Wim Wenders é um fotógrafo e filmmaker alemão que inaugurou uma exposição com suas fotografias no Marco Zero em Nova York. 20 anos depois dos ataques mais mortais da história, o cineasta conta que visitou o local ainda traumatizado 2 meses após os ataques liderados pelo grupo jihadista Al-Qaeda. It was all extremely quiet, considering that there was Estava extremamente silencioso, considerando que haviam equipes trabalhando lá, empresas de demolição, mas principalmente equipes que vasculhavam os escombros e tentavam separar restos humanos de objetos. Sempre que encontravam algo, soava uma sirene e todos tiravam o chapéu. Todos sussurravam, ninguém falava alto, estava muito abafado, silencioso e sereno. Wenders relembra uma cena marcante. Os raios de sol atravessando os gigantes esqueletos das Torres Gêmeas em meio às ruínas espalhadas por um solo coberto por uma espessa camada de cinzas. We all looked up when out of a sudden the sun came up and Joel, who was next to me, whispered to me, I can't believe this. I'm now here for 2 months. I've never seen this. Todos nós olhamos para cima e de repente o sol apareceu e Joel, que estava ao meu lado, sussurrou. Não acredito nisso, estou aqui há 2 meses e nunca vi isso. Ele ficou impressionado com aquela beleza surreal. Não tenho outras palavras, foi uma beleza surreal. Eu tomei isso como um grande sinal de esperança que havia surgido naquele lugar horrível e diabólico. Something beautiful emerging in this horrifying, devilish place. O premiado cineasta de 76 anos exibe o resultado do trabalho no Museu Imperial da Guerra, em Londres. Mais uma vez, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está tomada por ipês. Desta vez, os brancos deram ar da graça e encantaram as pessoas. Mas a florada deles dura poucos dias. Vamos ver. A natureza é mesmo sábia. Os ipês escolheram o inverno seco do cerrado para florescer. Assim, não competem com outras flores da primavera e atraem para si os polinizadores. E esses ipês são um recurso estratégico para eles, né? Então, o polinizador não fica sem comida durante esse período, né? E, em contrapartida, a planta tem o seu polinizador garantido. Campo Grande se intitulou Capital dos Ipês. E como toda esta beleza se faz presente pelas ruas, por que não se apropriar deste título com a certeza de abrigar os diferentes esplendorosos ipês? As pessoas intitulam Campo Grande como a capital dos ipês. Ela é a capital dos ipês. Não só por causa dos ipês, mas por causa das pessoas que gostam dos ipês, né? Em Campo Grande são 9 espécies de ipês nativos da região. No caso dos brancos, são 2 espécies, uma mais roseada e outra mais branca. E assim que eles floresceram, bombaram na internet, especialmente no Instagram. E não tem como não se encantar, mas é bom se apressar. O ipê branco dá o ar da graça por poucos dias. O melhor é aproveitar, registrar e compartilhar. Hoje a cidade está belíssima por conta da florada dos ipês brancos e é impossível a pessoa que tem um pouco de sensibilidade que não pare para fotografar essas belezas da natureza, né?
E eu volto logo mais na edição das 17 horas com outras informações. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau.